Olá, meus queridos ouvintes. Estamos de volta para mais uma história. Hoje, prepare-se para um episódio cheio de reviravoltas. No episódio de hoje, mergulharemos em um post que nos apresenta um testemunho de um homem que recebeu um ultimato muito inusitado da sua esposa e as consequências desse ultimato. Antes de seguirmos com essa história, eu gostaria de dizer que eu leio todos os comentários que foram deixados, mesmo que eu não consiga interagir com eles, como é o caso do Spotify. Por isso, não se esqueça de se inscrever no podcast para não perder nenhum dos nossos episódios. Fique à vontade para nos seguir nas redes sociais para mais interações. Agora, vamos embarcar nessa história. Eu, homem de 54 anos, não sei o que fazer com o pedido da minha esposa, mulher de 51 anos. Minha esposa e eu estamos casados desde 2001 e juntos desde 1999. Ela é a pessoa mais inteligente, atenciosa e leal que eu conheço, e sempre me considerei uma pessoa de sorte por tê-la conhecido e casado. Ela é, ainda hoje, esteticamente muito bonita, e os homens lhe disseram isso durante todo o nosso casamento, mas ela sempre os afastou. No início desse ano, ela foi diagnosticada com câncer uterino, estágio 1, e fez uma histerectomia completa. Nunca me preocupei com o câncer, foi diagnosticado precocemente, tratado rapidamente e ela se recuperou totalmente. Tirei uma folga do trabalho para cuidar dela após a cirurgia e tudo parecia bem. Houve alguns momentos emocionais esperados da parte dela e, embora não seja uma pessoa emotiva, lidamos com eles juntos. Após a recuperação, ela insistiu que começássemos a viver a vida ao máximo, e por conta disso fizemos uma viagem de 10 dias à Europa. Em seguida, uma viagem a Belize. Também fizemos uma viagem ao Reino Unido e Espanha e Portugal, ainda esse ano. Estou bem com essas coisas, construindo memórias e riscando aventuras da nossa lista. Também entendo que isso é resultado do sentimento de fragilidade da parte dela. Ela também fez aulas de yoga, natação e culinária saudável. Eu estava totalmente a bordo de tudo isso até semana passada. Na semana passada, ela voltou do trabalho e me disse que queria um passe, uma oportunidade única para fazer o tango horizontal com outra pessoa além de mim. Ela disse que desde o diagnóstico de câncer, sua visão de vida mudou e ela não quer ser impedida de fazer as coisas que deseja. Ela explicou que há um cara em seu trabalho por quem ela sempre sentiu uma certa atração. Ele está saindo da empresa e ela nunca mais o verá. Então esta é a oportunidade perfeita para dormir com essa pessoa. Ela disse que eu poderia dizer não, é claro, mas que ela ficaria brava e decepcionada comigo por um período de tempo indeterminado e que isso seria uma confirmação da minha toxicidade e insegurança masculina. Eu não me considero tóxico, e se não querer que sua esposa de mais de 20 anos faça o tango horizontal com outra pessoa é ser inseguro, então eu acho que eu sou inseguro. Eu disse a ela que gostaria de conversar mais sobre o assunto, mas aprovação por meio de coerção não é aprovação. Eu também disse que não aprecio a linguagem dela ao descrever a minha reação, até o momento desconhecida, a esse grande problema que poderia afetar o resto do nosso casamento e vida. Acordei de manhã e ela basicamente disse que sentia muito por colocar uma decisão tão importante exclusivamente sobre os meus ombros, e que para me ajudar, ela estava tirando a decisão de mim. Ela reservou um quarto de hotel perto de onde seus colegas de trabalho estão dando uma festa de despedida para esse cara, e ela passaria a noite lá, com ele, e esperava que eu estivesse aqui quando ela voltasse, que ela responderia a quaisquer perguntas que eu tivesse sobre a noite seguinte do ocorrido, mas não antes. Ela não vai me dizer quem ele é ou qualquer coisa sobre ele, porque ela me conhece muito bem e que vou ficar obcecado por ele, e isso tornaria tudo muito real para mim, o que é basicamente muito preciso. Do ponto de vista dela é que quanto menos eu souber, melhor, o que contradiz a oferta de me contar qualquer coisa que eu queira saber depois do acontecido. Acho que ela sabe que não vou querer saber ou perguntar nada, ou simplesmente não me contará. Parte de mim pensa que, pelo menos ela foi honesta comigo, e que ela já passou por muita coisa desde que descobriu que tinha câncer. Então talvez eu devesse deixar isso acontecer. Certamente não tenho noção do que ela passou, então não posso descartar como isso afetou seu estado mental ou perspectiva de vida. Parte de mim quer bater o pé e dizer que isso não vai acontecer e lidar com as consequências quando elas acontecerem. A melhor amiga dela me chamou de insensível por sugerir que eu não deixaria isso acontecer, porque não tenho ideia do que ela passou. Acho difícil acreditar que ela esteja bem com a possibilidade de jogar fora mais de 20 anos de casamento por causa de um cara com quem ela não teve nenhum relacionamento fora do trabalho, e que eu deveria apenas aceitar o seu ultimato.
Talvez ela pense da mesma coisa, que eu não vou jogar fora o casamento por conta de um encontro. Eu simplesmente não sei o que fazer. Parte de mim quer saber quem é esse cara, qual é a aparência dele, o que ele tem de tão fascinante pra ela. Ele é apenas uma opção segura? Ele é casado? A esposa dele sabe? Seria eu um idiota insensível por dizer não? O que posso fazer além de ir embora? E o protagonista responde em um comentário dizendo que ela pensa que, porque nunca mais verá esse cara e porque eu nunca o conheci supostamente, isso não me afetará realmente ou ao nosso casamento no longo prazo. Me resta aceitar isso e nunca mais vê-la da mesma forma ou me divorciar aos 54 anos. Não são ótimas opções em nenhum dos aspectos. Não sei onde está com a cabeça ou se a luta contra o câncer afetou a maneira com que ela pensa. Não creio que ela acredite que eu irei embora. A atualização. Recebi muitos conselhos aos quais não poderia responder. Agradeço às pessoas que dedicaram seu tempo para oferecer conselhos nos comentários ou via DMs. Foram alguns dias exaustivos. Eu esperava que minha oposição a seus planos a fizesse hesitar, mas infelizmente isso não aconteceu. Eu disse a ela que, para mim, definitivamente era um não, e não tenho certeza de como me sentirei com você se você continuar com isso. Fui recebido mais uma vez com comentários do tipo: isso é pra mim, será apenas uma vez. O que eu posso dizer para te ajudar a lidar com isso? Você vai superar isso. Fomos feitos um para o outro, independentemente da situação. Comentários que ela fez antes de sábado. Ela saiu no sábado aparentemente para encontrar seus colegas de trabalho, mas na verdade para fazer o tango horizontal com esse cara. Pedi a ela que me mandasse uma mensagem quando estivesse saindo para o bar, e quando ela o fez, perguntei se ela realmente iria continuar com esse plano. Então ela respondeu: não vou responder mais perguntas essa noite, vejo você amanhã. Então eu bloqueei minha esposa e fiz algo estúpido ou brilhante. Fui ao bar onde estava acontecendo a confraternização. Bem, não o bar, mas um banco do outro lado da rua. Esperei lá por muito tempo. Estava passando pela minha cabeça antes desse evento que eu precisava saber quem era esse cara, talvez para me comparar com ele, para ver o que ele tinha que eu não tenho. Isso estava me deixando louco, por não saber quem era ele e o que havia de tão especial nele que faria tanto a cabeça da minha esposa a ponto de arriscar um casamento de mais de 20 anos. Depois do que pareceu uma eternidade, uma mulher que reconheci do escritório da minha esposa saiu do bar e pegou um táxi. Logo, outras pessoas começaram a sair, e um grupo inteiro saiu e as pessoas abraçavam o homem e apertavam sua mão. Presumi então que esse era o cara. Não vi minha esposa e pensei brevemente que talvez ela tivesse cancelado tudo. Eu a desbloqueei e não recebi nenhuma mensagem dela. Todos se despediram e foram embora. O cara ficou do lado de fora por mais alguns minutos e então minha esposa saiu. Ela olhou em volta, pegou a mão dele e começaram a se afastar juntos. De todas as emoções pela qual passei, apreensão, tristeza, raiva, foi o nojo que realmente resumiu o acontecido para mim. Esse cara era baixinho, gordo e careca, coisas com as quais eu realmente não posso competir. No fim das contas, me senti um pervertido por assistir tudo à distância. Eu o segui até chegarem ao hotel. Depois me virei e fui para casa. Acordei no domingo de manhã e coloquei uma fechadura na porta do quarto principal. Mudei as coisas dela para o quarto de hóspedes e deixei um bilhete pedindo para que ela encontrasse outras acomodações o mais rápido possível. Visitei um amigo que é advogado e ele me deu alguns conselhos sábios e algumas recomendações para advogados de divórcio e fez as devidas apresentações. Minha esposa ficou me ligando várias vezes desde as 11 da manhã. Uma vez bloqueadas, as chamadas vão direto para a caixa de mensagens. Escutei as primeiras mensagens, mas não senti nada além de alguma satisfação quando ela não conseguia falar comigo e obviamente estava ficando preocupada. Eu não queria ir para casa. Saí com tanta pressa de lá que não planejei nada para essa noite. Cheguei em casa por volta das 9 horas e, seguindo o conselho do meu amigo, gravei toda a interação. Eu estava no meio da escada quando ela veio da sala perguntando o que estava acontecendo e se poderíamos conversar. Achei que já tínhamos conversado sobre isso. Acabei respondendo que não estou interessado em discutir isso essa noite e fui para a cama. Depois de não obter nenhuma resposta minha pela porta, ela me deixou sozinho. Eu meio que me senti como uma criança por não falar com ela e fechar a porta na cara dela, mas simplesmente não consegui olhar na cara dela. Segunda-feira, me levantei e me preparei para o trabalho. Ela estava me esperando e perguntou se poderíamos discutir como voltar ao normal. Eu disse: você tem conversado por nós dois durante toda essa última semana. Por que não continua assim? E saí para o trabalho. Segunda atualização.
meu advogado não esteve disponível por alguns dias, então me deparei com a realidade de ter que morar com minha esposa durante esse tempo. Eu realmente não queria ir para casa e ter qualquer tipo de discussão, muito menos uma discussão sobre nosso relacionamento. Quando cheguei em casa, fui basicamente emboscado pelos amigos dela e pela minha sogra. Em vez de terem uma abordagem de remorso, eles decidiram fazer uma inquisição completa, dizendo que era o que a situação precisava, e eu fui basicamente repreendido por eles. A melhor amiga da minha esposa era definitivamente a líder desse grupo, mas todas decidiram dizer coisas como: ela já passou por muita coisa, você sabe o que ela passou, você não tem ideia de como enfrentar algo assim, isso foi só uma oportunidade única, pelo menos ela te disse, ela nunca mais verá esse cara, você é meu favorito, você é um idiota pelo que fez passar nos últimos dias, e etc. E eu escutei tudo com um sorriso de canto na boca. E quando elas finalmente deram uma pausa, eu as perguntei se elas já tinham terminado. Então perguntei à minha esposa se havia mais alguém em seu círculo de amigos, ou alguém que ela esqueceu de contar sobre isso, que quisesse dizer alguma coisa. Então, eu calmamente informei a todas elas que iria sentar com seus respectivos cônjuges e lhes contar como elas me encurralaram e abusaram verbalmente de mim, como tentaram me envergonhar e me coagir a aceitar a traição da minha esposa. Depois que pedi a elas que fossem embora, eu disse que não tinha mais nada a dizer sobre todo o evento e que elas não tinham nada a dizer sobre a minha decisão de aceitar ou não a traição da minha esposa. A minha quase ex-esposa meio que se desculpou. Ela disse que se arrependeu de tudo. Eu disse que há uma diferença entre arrependimento e remorso. Você se arrepende do que aconteceu por causa da causa e efeito. Você se arrepende porque sua vida nunca mais será a mesma. Nosso relacionamento nunca mais será o mesmo porque você estava total e deliberadamente despreocupada comigo e com o que eu queria. Ela perguntou se eu tinha alguma dúvida que ela pudesse responder agora, por mais perturbadora que fosse. Eu disse que a única pergunta que eu tenho é: por quê? Não porque esse cara pouco atraente e inadequado, mas porque outra pessoa em primeiro lugar. Ela disse que o câncer a assustou profundamente. Ela sentiu como se estivesse correndo em direção à mortalidade, e sair daquele caminho era atraente. Ela disse que depois de todo esse tempo sendo esposa, mãe e preocupada com a família, isso era algo só para ela, uma fuga da sua realidade. O cara era apenas alguém que estava interessado nela há muito tempo. Ela sabia que ele não diria não e era completamente o oposto de mim. Eu disse que se eu fosse arriscar meu casamento dessa forma, que a mulher teria que ser um grande upgrade em relação a ela. Eu disse a ela que vi você e ele saindo do bar naquela noite. Eu vi você sair do bar e ir de mãos dadas em direção ao hotel. Eu disse que vocês pareciam muito familiarizados um com o outro e perguntei se havia algo acontecendo antes de tudo isso. Ela disse que não, mas quem sabe se isso é mesmo verdade ou não. Eu disse que depois de todos os nossos anos juntos, a sua falta de respeito por mim era surpreendente. Terminei dizendo que nunca mais seria capaz de me olhar no espelho novamente se eu tolerasse esse nível de desrespeito. Eu disse que espero que possamos seguir caminhos separados amigavelmente e que eu tenho uma consulta com um advogado no fim de semana. Pedi novamente que ela encontrasse outras acomodações e ela simplesmente disse que não ia a lugar nenhum. Não vamos nos divorciar. Darei a você todo o tempo que precisar e farei o que for necessário para nos recuperarmos disso. Nós vamos superar isso. Ela me pediu para fazermos terapia de casal, o que eu recusei. Por que eu iria fazer terapia? Eu não fiz nada que justificasse a necessidade do conselho de uma terapeuta. Mandei uma notificação formal pedindo para ela desocupar a casa. A casa é meu bem pré-nupcial. Ela foi morar com a mãe, mas eu a encontro constantemente, porque ela vem ver se preciso de alguma coisa, ou fazendo sugestões como: e se tivéssemos um relacionamento aberto? Ou talvez uma dança horizontal a 3? O que parece meio desesperado e patético. Tive que rejeitá-la constantemente e dizer que ela precisava me ligar para pedir para vir. Finalmente, parece que isso fez com que ela percebesse que não há mais nós daqui para frente. Ela disse que prolongará o divórcio o máximo possível, mas até agora tem sido complacente. A pior parte de tudo isso foi dizer à minha filha que vamos nos divorciar, e o porquê, seguindo dela me implorar para perdoar ou dar outra chance à sua mãe. Não tenho certeza se teria recebido a mesma consideração se fosse eu quem tivesse traído. Acho que foi apenas uma reação instintiva. Nas semanas que se passaram, e quanto mais ela entende o que aconteceu, mais irritada ela fica com sua mãe. Em resumo, muitas coisas desagradáveis foram ditas, mas ela foi notificada para sair da minha casa e se mudou. O divórcio é o próximo passo. Espero que a mediação seja razoável e que eu não me ferre no final.
É difícil entender as ações da esposa nesse contexto e por que ela decidiu colocar tudo em risco dessa maneira. Mas essa história, infelizmente, é um exemplo de como algumas mulheres lidam com os sentimentos masculinos. Infelizmente, nesses casos, o que os homens sentem e pensam vem sempre em segundo plano. E a parte triste disso é que muitos homens vão internalizar esses sentimentos até não poderem mais. E eu aplaudo o protagonista por ter se mantido firme na sua decisão e fazer o possível para tentar ser ouvido. E vocês? O que vocês pensam dessa história? Compartilhe a sua opinião nos comentários. Você gostou do episódio de hoje? Não esqueça de deixar a sua opinião. Eu leio todos os comentários que foram deixados. Não perca nenhum episódio. Inscreva-se no nosso podcast para receber mais histórias fascinantes como essa, traduzidas para o português e narradas por mim. Até a próxima!